Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui uma breve entrevista com a Janaína, né? Ela vai contar um pouco da sua história, né, na parte da engenharia, como ela iniciou, e vamos prosseguir com as perguntas. Então, eu sou Janaína, sou engenheira de alimentos, eu trabalho há mais de 15 anos na área. Desde que eu me formei, eu sempre trabalhei na área. Na verdade, desde a época da faculdade, eu sempre fui uma pessoa curiosa. E também pelo fato de eu estar numa faculdade paga, né, particular, eu sempre busquei, de alguma forma, conseguir algum desconto na mensalidade. Então, continuando. Então, eu sempre buscava fazer alguma iniciação científica e eu tinha muita curiosidade, por exemplo, eu amava a parte de microbiologia. Então, eu pedi se tinha algum trabalho na faculdade de iniciação que eu pudesse fazer, então extracurricular, para conhecer. E aí eu comecei a trabalhar com isso, achei demais, adorei, mas eu falei, não quero passar o resto da minha vida fazendo isso. Acho fantástico, mas como um conhecimento, não como algo que eu queira fazer. Porque dentro da engenharia, para cada tipo de engenharia que você faz, você tem um ramo de trabalho, uma amplitude assim gigante. Você pode trabalhar com N coisas. Então, dentro da sua área, o que eu, sugiro é buscar quais são as possibilidades que eu tenho como engenheiro de trabalhar, em quais áreas que existem. Ter essa curiosidade e testar, aproveitar o período da faculdade para conhecer melhor essas áreas. Então, buscar essas oportunidades. Por exemplo, eu não tinha como buscar isso dentro de uma empresa, mas eu tinha como buscar isso dentro da própria faculdade. Então, a minha primeira experiência foi essa, microbiologia. Também fui buscar a parte de analítica que eu achava legal. Então, fui lá, fiz uma iniciação científica nisso. Vi que realmente com isso não quero trabalhar. Dentro da faculdade, a faculdade tinha uma parceria com a Anvisa, onde alguns alunos faziam vistoria e podiam também dar treinamento de boas práticas de fabricação. Então, é uma parte mais indo para a qualidade, auditoria. Eu falei, caraca, será que eu quero trabalhar com isso? Também comecei a fazer esse trabalho voluntário. Então, eu ia junto com a autoridade sanitária nos estabelecimentos, padaria, restaurante, pequena confeitaria, então empresas de pequeno porte, Outback, tudo isso eu fui junto com eles auditar e eu dava o treinamento de boas práticas, porque eu era uma pessoa muito tímida, então eu também precisava quebrar um pouco dessa minha timidez de falar em público, de saber se posicionar, de saber se comunicar. Então eu fui me conhecendo quanto às minhas oportunidades como soft skills, que é isso de apresentação, e o que a gente chama de hard skills. Então, o que eu preciso aprender da parte técnica? E aí eu fui buscando todas as oportunidades. Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa curiosa. Então, o que eu recomendo para todos os alunos de engenharia, sejam curiosos. Vão entender quais são as possibilidades de emprego que você tem. É ser professor, é seguir a área acadêmica, é ser um pesquisador, é trabalhar numa indústria. Busque, experimente. Use desse momento para experimentar, para conhecer, para você ter certeza daquilo que você quer. Porque quando você vai fazer algo que você queira, ainda, né, que seja meio clichê a frase de busque algo para trabalhar que você gosta, assim você não terá que trabalhar nunca mais. Você sempre vai encontrar desafios em qualquer área que você for fazer. Né? E trabalhar todo mundo precisa. Ninguém é herdeiro, né? Poucos são herdeiros, na verdade. Então, ter essa curiosidade vai fazer com que você vá se conhecendo melhor e buscando as oportunidades e algo que te faça mais feliz. Então eu fui experimentando até que surgiu uma vaga. Assim, e como eu sempre fui muito curiosa, Janaína, eu gostaria de saber de ti qual foi o motivo, qual foi o clique, vamos dizer assim, que te motivou a seguir esse ramo. aqui foi porque quando eu era criança,
a escola me levou numa visita numa fábrica de Yakult. Eu amava Yakult. E eu fiquei pensando, nossa, quando eu crescer, o que será que eu posso fazer para trabalhar em uma fábrica que faça alimentos, assim? E aí, quando eu cheguei na época da escola de escolher a minha profissão, eu comecei a procurar em guia do estudante, todas as profissões, e eu descobri uma profissão chamada engenharia de alimentos, que justamente faz o quê? Desenvolve produtos em escala industrial. E eu falei, caraca, deve ser isso que eu tenho que estudar para trabalhar com alimentos. E então veio assim a minha vontade de fazer esse curso. Entendi. Vindo agora para a segunda pergunta. Quais foram suas primeiras impressões, vamos dizer assim? O que você já logo de cara pensou? O que você sentiu, né, quando você entrou, né, para engenharia, né? Quais foram as suas primeiras impressões? Nos primeiros, assim, na verdade, nos 2 primeiros anos, várias vezes eu pensava em desistir, porque era muita coisa, muito de engenharia básica, assim, de matemática básica, integral, derivada. E para mim era muito difícil, porque eu estudei num colégio bom, mas que deixou a desejar muito, muito conhecimento, muita base, sabe? Eu não tinha base, então eu sofri muito, 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 muito. E, e aí eu pensei em desistir, eu queria desistir. Mas aí eu comecei a me conectar com as pessoas dos outros anos e com os professores e para entender o que viria pela frente, até para decidir se eu ia desistir ou continuar. E eu vi que realmente era isso que eu queria. E eu passei por essa fase muito difícil e continuei. E qual era o seu pensamento logo em seguida que você terminou a sua graduação, né, se formou, tudo certo? E aí, pessoal, bom, agora, né, mão na massa, como é que foi pra ti? Agora sou formada. Como é que foi pra ti? Qual que era o seu pensamento no momento? Bom, logo que eu me formei, eu já tinha um emprego, né? Eu já trabalhava na área e eu recebi uma proposta para fazer um mestrado, só que eu não poderia ter vínculo empregatício. Então eu teria que sair da faculdade, ou desculpa, teria que sair do meu emprego e me dedicar ao curso. Mas eu tinha certeza que eu não queria seguir a carreira acadêmica, que eu queria seguir a área da indústria. Então, ali foi a primeira decisão que eu tive que tomar e foi isso. Certo. E você teria, até já ainda, alguma dica para quem quer seguir talvez o mesmo rumo que você ou qualquer outro rumo, né, de engenharia, seja ela engenharia mecânica, engenharia de produção, né, qualquer tipo de engenharia, qual que seria a dica que você poderia passar para esses alunos, para esses acadêmicos? Por último e não menos importante, dicas, né? Retomando, eu acabei misturando um pouco as respostas no áudio anterior, mas seja curioso. Busque conhecer todas as possibilidades que tem dentro da sua área. Ah, mas eu não conheço ninguém que trabalhe com isso. Não conheço nenhum engenheiro mecânico. Tá, mas você, no seu caso, conhece uma engenheira de alimentos. E você está vindo aqui conversar comigo e eu estou te dando uma visão. Então, buscar conectar, mas eu não tenho ninguém, absolutamente ninguém, nenhum engenheiro, nada. Pergunte para o seu professor. Pergunte para o seu amigo da sala. Com certeza ele vai ter alguém que, sabe, faça essa rede de contatos. Conecte-se com as pessoas. Experimente. Busque fazer um trabalho fora, extracurricular. Busque um espaço para isso. Ah, mas é dedicação, é meu final de semana. É, mas se você quer ter certeza do que você quer fazer, precisa se dedicar. Então, ter muita perseverança, resiliência, porque os desafios vêm, né? Os desafios de dificuldade de entender uma matéria, mas outros desafios, como por exemplo, eu entrei numa multinacional, eu lembro que assim que eu me formei, eu falei, eu não sei que pós-graduação que eu vou fazer, mas eu vou estudar em espanhol.
E isso me ajudou o quê? A entrar depois na PepsiCo, porque eu ia trabalhar num time regional. E esse foi meu diferencial, porque tinham vários engenheiros de alimentos recém-formados se candidatando para a vaga, e dentre 35 pessoas, eu me destaquei por quê? Porque eu tinha um currículo onde eles viram que eu sempre fui de experimentar coisas novas e eu falava espanhol. Então, é pensar que assim, não é para olhar para todo mundo como meu concorrente, mas é pensar, como que eu faço um diferencial para mim, para a empresa, enfim, ter essa curiosidade, não parar, não estagnar e não falar, puta, beleza, cheguei aqui, agora eu vou estudar, faculdade, acabou, é isso. Vou lá, faço minha matéria, volto para casa, minha matéria, volto para casa. Ou, sei lá, se tem um trabalho, matéria, trabalho, volta. Não, experimente, busque coisas além. Isso é o que vai fazer você abrir muitas portas no caminho. Legal, muito legal. Muito obrigado, viu, Janaína? Muito obrigado mesmo por ter tirado um tempinho, né, da sua vida para ter vindo responder essas perguntas para nós, né? Por ter compartilhado com a gente o seu conhecimento, né? E eu desejo muito sucesso, ainda mais sucesso na sua carreira e na sua vida, né? Tanto profissional quanto pessoal, tá? Muito obrigado e tenha uma ótima noite.